Olá, seja muito bem-vinda para essa nova série do Instituto Ela chamada Conexão Ela Entrevista. E sim, a partir de hoje, nós vamos fazer conexões incríveis, com pessoas que ressoam, que estão em congruência com a nossa missão de alma. Então, dona moça, seja muito bem-vinda para mais essa série. A gente sempre quer trazer mais para vocês, para cada uma de nós vivenciar, né, a vida que a gente merece, aprender mais, ter realmente novos ensinamentos. E é maravilhoso, com certeza, trazer profissionais que a gente tem admiração, grandes colegas de trabalho que realmente estão trilhando também, assim como nós, um caminho de muita luz para ajudar nessa ascensão planetária. Buenas noites, lindeusas, guerreiras da luz lindas. Entrei um minutinho antes aí, ó, para esse Instagram avisar o pessoal, né? Já vai compartilhando essa live, essas lindas, boa noite. A gente tá acostumado a falar bom dia, né? Bom dia pra lá, bom dia pra cá. Ó, ouve a música que eu estou ouvindo, porque tem um negócio na TV de futebol, que quem faz 3 gols pede música. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso. Aqui não. Quem está no Conexão Ela pede música, e essa música especial aqui, ó, foi uma solicitação do nosso amigo Fernando Machado, que vai estar com a gente aqui hoje. É isso aí, ó. Chama One Country, né? Um país que é do Midnight Oil. Fantástico. Ele pediu e ó, já tô viciada na música. Faz meia hora que eu tô ouvindo e não consigo parar de ouvir. Amei a letra, fantástico. Ó, Fernando, já chegou aí, já vou, ó, te chamar aqui, Fer, solicita, que eu não quero perder tempo nenhum aqui, tá, com o falatório, pra trazer os seus ensinamentos, a gente fazer uma conexão maravilhosa. Chama aí que eu te coloco, ou senão eu chamo aqui também. Quem tá aqui na live, aproveita e olha, compartilha pro universo. Lembrando, você é aquilo que você compartilha. Você é aquilo que você compartilha. Seu aniversário? Como assim, mocinha? Como assim? Veio chegando. Bru, parabéns, que linda. Não sabia não. Feliz aniversário, me chama. Pera lá. Nosso colega aqui. Deixa eu baixar um pouquinho sua música. Fernando Machado com a gente. Seja muito bem-vindo, meu querido. Grande Márcia. Gratidão, amada. Eu tô viciada já nessa música, porque eu já viciei. É bom demais, né? Sim. Eu vou te mandar o álbum. Vou te mandar todo o álbum, todo que eu tenho baixado no YouTube Music. É maravilhoso. Midnight Oil, eu fui um show aqui em Floripa, em 89, desses caras. Olha só como eu sou antigo. Sensacional, peguei a letra aqui, achei incrível mesmo. E olha, meninas, guerreiras da luz maravilhosas, vamos receber aí Fernando, ele que é criador do método Alquimia Pessoal, que já tive o prazer de participar. Então, deem boas-vindas, boa noite realmente para o Fer, é uma honra ter você aqui, meu querido. Gratidão, amada. Gratidão pelo convite aí, viu? Pelo carinho seu, da Mi. E dessa galera toda aí, né, que sempre acompanha a gente, e a gente aprende tanto, né, nessas interações, nessas trocas, né? Que é o que vai deixando o nosso caminho rico e bonito, né? Brilhante. Gratidão. Sim. Como é que está, primeiramente, Princesa Isis, meu querido? A Isis é uma lenda aí do... Gente, tá demais, tá demais. Eu fiz um storyzinho hoje Nossa, a minha filha mais velha brincando com ela, né? E a Jaque falando com ela, assim. Não, ela tá demais, gente. Assim, pai, mãe é suspeito pra falar, a gente baba por qualquer coisa, né? Mas piscou, a gente acha que piscou diferente de todo mundo, né? Nossa, olha como é que ela pisca. Mas ela realmente é, assim, uma coisa, sei lá, só de segurar no colo já dá um boom, assim, no campo. É incrível. Eu acho que é bem da geração nova, né, Márcia? Exatamente. Essas crianças de nova era aí, crianças
cristais, índico, arco-íris. Cada hora tem um tipo de criança também que vem. Só sei que elas estão vindo aí com uma frequência muito elevada para ensinar muita coisa pra gente, né, Pedro? Então, demais, demais, demais. Eu sou apaixonado, assim, por esse novo momento, essa nova terra, os novos humanos, esses seres que estão vindo. Rafa, sou mesmo. E o legal, né, Márcia, é dizer que a gente está participando disso, né? Porque esses seres estão vindo agora com uma missão tão grandiosa de dar termos finais a esse processo de transição planetária que a gente está vivendo, mas para eles poderem fazer o trabalho que eles precisam fazer, a gente precisa fazer o nosso, e a gente está fazendo, que é arar essa terra, preparar esse terreno, limpar um pouco esse mato fechado que era o planeta até pouco tempo atrás, essa selva, né? Para que eles, que não são seres que têm a competitividade que a gente tem, a faca nos dentes, eles são diferentes, a energia deles é outra. Então precisou de seres mais destemidos, mais ousados, mais malucos, somos nós, né? Que viemos na frente para fazer o trabalho sujo. Então, saber constatar a vinda desses novos seres, que são, eu não tenho medo nenhum de falar isso, são muito mais evoluídos do que nós. Assim, são mais evoluídos. Eu vejo na minha filha de 23 que não é assim, é 20 anos de diferença, né? 23 anos de diferença. Mas é outra configuração, o mental dela, as capacidades cognitivas que ela tem, de relacionamento, assim, é outra coisa. Então, saber que nós estamos proporcionando um terreno fértil para que essa galera faça o trabalho que eles têm que fazer, puta, para mim é tudo, é tudo. Eu falo, a gente sempre fala, né? Tem muita gente que tem medo, né? De tudo que vem rolando no país. Muitas vezes as pessoas têm foco no lugar errado e acaba tendo uma frequência muito baixa, densa. E fala, por que eu tô aqui agora? Meu Deus, o que está acontecendo com esse planeta? Por que esse Brasil? E daí a gente vem numa pegada toda, né? Nesse grande exército do bem, de luz mesmo. A gente agradece, é uma honra para a gente fazer parte dessa transição planetária e fala, quando a gente está realmente num processo de ampliar a consciência, você olha para tudo isso e fala, caramba, eu decidi estar aqui agora no planeta. É fantástico, né? É bem isso. E eu sempre falo isso, né? Tem uma leva de seres aí diferenciados, que somos nós, a gente não pode tirar o nosso mérito dentro desse processo, né? Apesar de sermos um pouco mais densos ainda, e por consequência disso temos mais coisas a trabalhar do que esses seres, eles já vêm muito mais prontos do que nós. Nós somos a famosa geração, os famosos trocando o pneu com o carro em movimento. A gente precisa se trabalhar o tempo todo para se melhorar, ao mesmo tempo que a gente está conseguindo ajudar o planeta e outras pessoas nos seus processos, né? Daqui a um tempo, 20, 30 anos, a gente vai estar no outro estágio disso, né, Márcia? Mas pelo que nós estamos fazendo, pelo que nós estamos adiantando, esse processo de transição vai para um outro patamar, que é quando essa galera, Isis, as crianças, a Bia, minha outra filha, essas crianças de hoje vão ter seus 20, 30 anos, 40, vão começar a assumir os comandos das escolas, da arte, da música, da saúde, do financeiro, do direito, da política. E aí, seres com essa nova consciência assumindo esses postos, a coisa vai dar um giro assim, muito... Aí a gente vai assistir de camarote, Márcio. Aí a gente vai estar assim, ó, lá com nossos 70 anos, 80, olhando para aquilo tudo, dizendo assim, poxa, que lindo que ficou o planeta, né? E a gente vai dar aquela suspirada assim, ó. Que eu tinha que fazer. Agora a gente só vai assistir e tomar um chazinho, né? Ficar na varanda assistindo a maravilha que nós ajudamos a construir. Perfeito, 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 Fer. E olha, tem uma galera aqui já falando, a Vani tá aqui, tá anunciado, Vani. Vani, beijo gigante, sua linda, maravilhosa. Ó, já fica o convite aqui ó, na frente de todo mundo. Quero também trazer você aqui no Conexão. Ela, essa menina tão iluminada que vem transformando também, assim, nessas guerreironas, fazendo todo esse movimento. E Fer, bom, a gente sabe que em uma hora não daria pra gente falar metade do que a gente gostaria, né, de falar aqui e trocar uma ideia com você. A gente anunciou aí que a gente ia trazer hoje como tema, fazendo essa conexão contigo, as armadilhas da espiritualidade. E eu acho tão interessante esse tema, porque assim, chega muitas mulheres pra gente aqui dentro do Instituto, mulheres muito
é louco isso, que eram super analíticas, racionais, que nunca pensaram em nada de nova era, de consciência, de cura energética, de reiki, seja lá o que for. E elas estão começando, trocando o pneu com o carro andando. Nossa, olha, tá esquisito o meu corpo, tô tendo uma sensação que eu nunca tive. Me fale, o que tá acontecendo no planeta? Que frequências são essas? E tá todo mundo sentindo, mesmo quem já tinha uma mentalidade mais aberta para esse universo das terapias, enfim. E quem não tinha, tá começando a se debater, falando, me ajuda, pelo amor de Deus. E é nessa hora que cai muita armadilha, né, Fernando? É. O início do caminho, ele é muito perigoso para isso, né? Mas, na verdade, assim, o tempo inteiro a gente corre esses riscos, né? Pode estar 20, 30 anos, você vai ter que estar orando e vigiando o tempo todo, senão a gente cai nesses lugares, nessas armadilhas, que elas estão em todos os lados. Então, a gente, mais do que qualquer pessoa, tem que estar atento pra caramba. No início, é lógico que isso é um pouco mais perigoso, por quê? Porque tem o fator deslumbramento, né? Uau, eu descobri isso e agora sim eu sou a última traquinas do pacote, né? A gente se acha o ser mais diferenciado de todos, e aí a gente começa e aí eu já linko isso com a primeira armadilha, tá? Que eu gosto de falar sempre, assim, que é uma coisa que a gente tem que se atentar sempre, e principalmente no começo. É a gente deixar de ser a gente mesmo, que é o que tu trouxe, né, dentro da tua fala também, que é a gente vestir um personagem. Vestir um personagem é a maneira mais certa de você se afastar da verdadeira espiritualidade, né? E isso acontece demais. A gente encontra pessoas, Marcelo, a gente encontra muito mais gente autêntica fora desse caminho do que dentro dele. Por quê? Porque justamente a gente entra numa viagem de achar, ok, agora eu passei por isso. Agora eu entrei nesse mundo, eu enxerguei isso que 95% da população mundial ainda não enxergou, e isso é um fato. Então eu sou um ser diferenciado. Aí eu começo, aquilo que eu sempre falo, né? A live que eu vou fazer um dia, o terapeuta sem bata, né? Eu quero fazer essa live um dia. Boa. Aí eu começo a vestir branco. Eu acho que eu tenho que vestir branco, porque é branco que se usa. Eu começo a ouvir mantra o tempo todo, o dia inteiro. Chega uma hora que eu não aguento mais ouvir mantra. Ué, mas não é mantra que se ouve? Então eu vou ouvir mantra porque agora eu sou. Aí eu começo a não comer mais do que eu comia. Eu começo a não tomar mais um vinho, uma cerveja com os meus amigos, que me faz bem, que mexe profundamente no meu emocional, pro lado positivo. Ou seja, eu me descaracterizei para ser alguma coisa que eu acreditei que eu tinha que ser. Porque agora eu entrei nesse caminho. Aí eu já caí na primeira armadilha. Daí para cair nas outras é um pulo. Por quê? Quando o ser humano não está no seu centro de força, aquilo que ele é de fato, ele perde força. Ele não está no centro de força. E ele fica vulnerável a tudo que está ao redor dele. É lógico que com o tempo, naturalmente, as preferências vão mudando. Preferência musical vai mudando, o que a gente come acaba mudando, a maneira como a gente vive, o nosso dia a dia com o caminhar, é lógico que ele vai mudar. A tua vida mudou quanto já nesses anos todos? E, né? se não mudar, e inclusive se não mudar, tem questões aí, né? Tem. E ela vai mudar, ponto. Se tu tá focado no caminho, comprometido com o teu caminho, não tem como ela não mudar, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Não acontece num rompante a ponto de você desfigurar, de você deixar de ser você mesmo. Porque se isso acontecer, é certo que você vai estar dando passos atrás nessa questão da expansão e não à frente como você acha que está dando. Então essa já é a primeira armadilha que a gente tem que estar muito atento aí. Não vestir personagem, ser você o tempo todo. A autenticidade é uma chave, assim, é uma ferramenta maravilhosa e fundamental para que a gente dê passos largos nesse processo de expansão de consciência, ativação de potenciais, enfim. Nossa, perfeito o que você está falando, Fer. E quantas vezes realmente a gente vê pessoas que chegam, por exemplo, né, começa a assistir ao Fernando. E daí começa a admirar, e ele tá tendo sucesso, que bacana, olha o que ele fala. E daí a pessoa talvez nunca fez isso, ela fala, deixa eu ver como é que ele faz. Que tem aquele lance, até lá do coaching, do PNL, vamos modelar, né? Deixa eu modelar ele e fazer aquilo. E de repente você criou um personagem, como você falou, que daqui a pouco você fala, gente, esse negócio não tá encaixando. Ou
é aquela sensação de existe um vazio dentro de mim, nem sei o que é. E essa pessoa vai perdendo realmente essa autenticidade. Eu gosto muito de falar que nós, né? Você faz isso, Vitor, Vani, Carlos Torres, enfim, uma galera faz isso. Eu chamo de resgate de alma. O trabalho, o alquimia pessoal que você faz, né? Os outros trabalhos todos, o que é um resgate de alma? É falar assim, quem é você de verdade? Né? Quem você está sendo? Essa é tá sendo mesmo. Quem você está sendo nessa vida que não é você? E daqui a pouco a pessoa, como você falou, começa a vestir, ouvir tudo aquilo que o mundo está falando para ser, e de repente ela fala, poxa, eu tenho tudo. Tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho um trabalho, mas me falta algo. Claro, você perdeu a tua essência. Sempre vai faltar daí. Né? Tenho tudo, só não tenho a mim mesmo. Só isso. Só isso. Né? Só isso. Essa, para mim, a base, Márcia, a estrutura de todo ser que é pleno. Ele pode nem conhecer nada disso que a gente fala, caminho espiritual, nunca energia. Para ele, energia é a conta de luz que vem todo fim do mês. Ele não tem nenhuma conexão com isso. Mas se esse cara é autêntico, ele é ele em todos os momentos da vida dele, ele é muito mais feliz, mais pleno alguém, né? Então, isso é acho que é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem pontuado aqui, gente. Caso alguém se identifique, né, e não está sendo essa... É lógico, né, mas isso não significa que a gente não vai se moldar, às vezes, a uma situação ou a alguém, a um relacionamento. Isso é natural e é saudável, né? Porque senão a gente vai para o outro extremo da coisa também. Eu sou assim e pronto, o mundo que goste de mim. Que também é uma baita armadilha, que é uma falta de amor, né? Eu fiz até uma postagem um dia falando disso, do sincericídio, né? Bom, eu falo tudo mesmo que me vem e eu sou assim. Meu, se a tua fala for levar alguém para um lugar de tristeza, de angústia, de baixa autoestima, se a tua verdade for ferir alguém, pô, guarda ela para ti. Se você não for capaz de se comunicar com alguém de forma amorosa, doce, às vezes até um pouco ríspida, mas com amor, de forma que aquela fala vai elevar a pessoa e não jogar ela lá num buraco, não fala. Fica quieto. Muitas vezes essa tua fala, essa necessidade de falar do teu jeito, é a sustentação de um ego que precisa ficar no lugar dele. Então, é uma outra também, é um outro extremo disso que a gente está falando, né? Ser você não significa não respeitar as coletividades, os grupos que você frequenta, a sua família. Às vezes, dentro da sua família, você é o único esquisito aí, ovelha colorida da família, né? Sim. Aí você vai lá e quer ficar falando a tua verdade o dia inteiro para as pessoas que não estão a fim de ouvir. Isso é o outro extremo daquilo que a gente está falando, né? Isso também não é adequação, isso também não é inteligência. É bem, exatamente, perfeito isso que você está falando, Fer. E é legal você colocar isso, porque assim, eu posso me inspirar no outro, eu ter admiração pelo que ele faz, por quem ele é. Muitas vezes as pessoas são muito rancinzas, né? E eu falo muito que assim, mau humor vira tumor. Mau humor vira tumor. E daí aquela pessoa toda carrancuda, eu falo, poxa, olha essa pessoa, né? Tão pra frentex, tão bem-humorada, amorosa. Eu não vou copiá-la, mas eu vou realmente me inspirar através das atitudes e comportamentos e trazer isso também para dentro da minha vida. E não é assim, eu não vou dar, agora eu tô copiando ela. Não, é uma inspiração, é essa a diferença mesmo, perfeito. Isso é saudável fazer, né, Márcio? Isso é saudável, pô. Os exemplos positivos estão aí para a gente se inspirar neles, né? Eu sempre falo isso, eu tenho um monte de referência na minha vida. Um monte de referência. E muita gente mesmo. Tem gente que nem sabe que é uma referência para mim e é. Em alguma área, em algum aspecto, em algum jeito da pessoa que eu gosto. E falo, olha só como essa pessoa é legal na forma de colocar as ideias dela. E às vezes eu nunca falei isso para ela, mas eu me nutri daquilo, né? Então ela é uma referência para mim. Mas ela não vai ser minha guru, ela não vai me modelar. Então agora eu vou ser assim. Porque se eu quiser ser exatamente assim, daquele jeito, aí a gente vai entrar
na primeira armadilha de novo, que eu tô deixando de ser Fernando para ser aquela pessoa. Então eu posso pegar algum trejeito dela, ou alguma forma de colocar, alguma forma de funcionar no mundo, porque eu achei legal, e isso é bacana, isso é saudável, né? Desde que não nos leve para subserviência, nem tampouco para arrogância, que são os dois extremos, né? Extremos, com certeza. Olha, tem várias pessoas aqui falando um oi para você e fazendo perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar esse chat hoje aqui. Olha aí a Nath, né? Nossa aluna aí. Você me inspira, Fer. Olha que bacana. E é gostoso isso. É muito maravilhoso a gente perceber também, né? O movimento que se faz, a missão que nós temos. E é aquela história, né, Fer? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. A gente está falando aqui com uma boquinha e tem dois ouvidos, e a gente vai falando e ouvindo e carregando tudo para a nossa vida também. Você sabe que tem uma armadilha que você falou em uma das lives que é totalmente congruente com isso que a gente está falando. Que tem muita gente que se veste do pavão e faz 1 milhão de coisas. Só que não cumprimenta o porteiro, não dá bom dia na padaria, não é respeitoso dentro de casa, né? Abre a live aqui, a pessoa mais amorosa do universo. Fechou a live e negligencia o simples, o básico da vida, né? Márcia, é fantástico o que você está falando. Eu li uma frase ontem, ou ouvi, não sei, tanta coisa que vem na informação, né? Que bom, né? Que hoje em dia está com bastante informação. Uma frase mais simples, mas talvez a mais profunda que eu tenha ouvido ultimamente. Falava assim: Deus se manifesta na sua vida através do próximo, através do outro, do cara que está do teu lado. Então, às vezes a gente quer assim, a gente faz um rito assim para, nossa, tem que fazer 3 horas de ritual em casa para poder sair de casa, né? Eu tenho os meus rituais, eu gosto de ritualizar também, eu tenho o meu processo de conexão, mas é, é muito mais importante, se eu não conseguir fazer o meu ritual em casa, coisa toda, é eu sair na rua e o primeiro cara que passa na minha frente, eu dar bom dia para ele. Eu ir encher o tanque do carro e olhar para o frentista e sorrir para ele. E trocar uma ideia rápida de 1 minuto com ele, assim, pô, cara, tudo bem, que teu dia seja maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. O cara, ele tá me prestando um serviço. Muito obrigado. Tem gente que nem olha pro frentista, gente. Você percebeu isso? Aqui tá falando quem tá no celular, olha de canto de olho. O cara, a pessoa se sente um lixo ali. Isso acontece com o frentista, acontece com o garçom, acontece com o ascensorista do elevador. Então, desculpa, Márcia, que porra de espiritualidade é essa? Que isso? Que a gente vai ficar orando 30 horas e a gente vai destratar o Deus que é o outro na nossa vida, né? Então, aí a gente fala dos dogmas, das religiões. O que adianta ir lá na missa todo... A gente sempre tem uma pontinha para criticar tudo, né? O que adianta fulano de tal, minha prima, que vai lá na missa todo domingo, toda carola, e não trata bem ninguém? Mesma coisa, você faz as tuas rituais, as tuas bruxarias em casa e você é ignorante com alguém no supermercado. Então não mudou nada. Só mudou o pacote. Só mudou a etiqueta. Agora não é mais missa. Agora é ritual de meditação em casa. Mesma coisa. A espiritualidade é prática. É dia a dia. É delicadeza. É educação. É oferecer o seu melhor para o outro. E não significa que nós não vamos ter os nossos dias ruins. Que a gente vai... E a gente vai ter que lidar com isso. Ponto, acabou. Eu também tenho o direito de um dia, sei lá, graças a Deus faz tanto tempo que não acontece, mas eu ficar nervoso e xingar alguém, e aí eu vou dizer assim, puta, joguei tudo fora que eu falei até hoje nas minhas lives, estudei. Não, eu também sou um ser humano que estou aí para aprender acertando e errando. Ponto. Simples assim. Mas a gente precisa tentar validar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente fala, né? Com certeza. E tem muita gente também, pegar esse gancho aí que você comentou, né? Que tá nesse universo espiritual agora e fica com um chicote na mão, se machucando, porque eu não posso falar palavrão, eu não posso beber álcool, agora eu tenho que parar de comer carne, porque agora eu não posso isso, não posso aquilo, e o que as pessoas vão achar de mim, e a pessoa, mais uma vez, fica travada numa caixa, né, se perdendo nesse universo e fala,
ok, né? Você não vai mandar ninguém para a ponte que partiu, mas eu sempre teve uma mentoria que eu fiz dentro dos nossos programas, do Poderosamente, que olha, essa live vai ficar gravada, gente. Ai, será que eu posso falar isso? Eu vou falar isso. Foi uma mentoria inteira, eu ensinando as pessoas a falarem palavrão. Porque eu falo, você tem que falar palavrão, né? Brincando, não xingando as pessoas. Mas eu sempre falo assim, ou você coloca para fora, ou as suas células vão sentir. Então, tá numa situação de estresse, como você falou, meu, caraca, entendeu? Pra não falar outra coisa, caraca! Mas não pro outro, para você descarregar. A gente tem que ter uma válvula de escape. Vai torcer uma toalha, entendeu? Pega uma almofada, dá um grito, porque senão essa pessoa vai engolindo tudo. Engolindo tudo. Chega uma hora que voa a merda pra tudo que é lado. E fica ali segurando, fazendo de menina boazinha, do menino bonzinho que olha e fala de espiritualidade. Gente, ele falou porra na live. Ah, meu Deus! Márcia, isso que ele está falando é tão importante a gente entender isso, colocar isso em prática no dia a dia. Até as palavras diz isso, né? Uma pessoa engraçada, o que que ela é? Ela está em graça, né? Graça divina. E uma pessoa enfesada está em quê? Né? Então, a gente fica guardando isso, né? Até a gente ficar com isso tudo dentro da gente e ficar enfesado. Então, muitas vezes, a Márcia é mais delicada, eu sou um pouco mais mal criado. Então, ela não vai ela que vai falar, eu que falo. Sabe aquele postzinho assim que eu já vi várias pessoas postando? Vamos invocar um foda-se. Já viu aquela monte de mulher assim, de mãos dadas, assim, agora nós vamos invocar um foda-se. Gente, às vezes isso é muito mais eficaz do que uma hora de meditação. Porque tudo... Gente, presta atenção numa coisa. Ouve aí. Quantas coisas você fez na sua vida, você realizou porque você estava com raiva? A raiva não é um sentimento ruim. Raiva é uma energia que precisa ser bem utilizada, bem canalizada. Muitas coisas na minha vida eu fiz justamente porque eu estava com raiva. Aí a gente fala assim, só de raiva eu vou fazer, não é? O que é diferente de ódio. Ódio é outra energia. Ódio a gente precisa trabalhar, lapidar. Eu odeio tal coisa. Isso não é um sentimento. Isso é um sentimento que vai te dar câncer, vai te dar tumor, vai te dar um monte de coisa, né? Não vai beneficiar a si mesmo e nem as pessoas à tua volta. A raiva já não é assim. Às vezes a gente fica com uma... Alguém foi lá e disse assim pra Márcia, ó, tu é uma prestável, Márcia, tu nunca vai dar nada na vida. Esse negócio que tu quer trabalhar aí, Instituto Ela, trabalhar com mulheres, esquece, vai fazer uma carreira, vai fazer um concurso. Que viagem. Aí a Márcia foi pra casa assim, que pariu, meu, que raiva disso. Por que as pessoas não acreditam nessa nova ideia, nessa nova energia? Não que ela vá fazer por causa daquilo, porque ela já estava fazendo. Mas aquilo vai ser combustível para a Márcia. Eu funciono assim, gente. Desculpa se está errado, se eu sou evoluído por conta disso. Mas quantas coisas na minha vida inteira, eu desafiei quase tudo na minha vida. Eu não sou padrão em nada, praticamente. Eu não sou padrão em relacionamento, eu não sou padrão em trabalho, muito menos, né? Eu comecei a fazer isso há 10 anos atrás. Eu saí de um emprego que na época, eu sou formado em educação física, né, Márcia? Na época, 2008, quando eu saí desse mundo, 9 para 10, quando eu saí desse universo, eu ganhava, naquela época, vamos falar de valor aqui, não tem problema, a gente tá em família, né? Eu ganhava, na época, 10 mil reais por mês. Não sei quanto é que 10 anos à frente, quanto é que significa hoje? 20, 15, 18, 20? Eu sei que eu vivia muito bem. E os meus amigos da educação física, que estavam lá trabalhando na escola, ralando e tal, ganhando lá 2 salários, eles falavam assim, cara, tu é louco, tu é completamente despirocado, como é que tu vai sair de um... Cara, tu vê como é que tá a gente, olha aí. Minha família, então, não vou nem dizer, né, Márcia? Exato. E assim, não faltou gente para dizer assim, ó, não vai dar certo, tu vai te arrepender. Daqui a 3 anos, tu vai estar batendo na porta aí do esporte, da educação física, pedindo um emprego, e tu não vai conseguir. Aí você vai... E eu, só de raiva. Lógico que não foi só de raiva. Por quê? Porque eu estava movido pelo meu propósito. Mas aquilo tudo que as pessoas falavam era combustível para mim. Eu dizia assim, eu chegava em casa, eu pegava tudo aquilo e dizia assim, ó,
eu acredito. Pode o mundo inteiro não acreditar, mas eu acredito nisso. Eu tenho um propósito, eu vejo o significado aqui e eu vou em frente. Então, isso era um sentimento que me movia adiante, né? Então, é legal a gente... Ai, meu Deus, eu estou sentindo isso, eu não posso sentir. Não, pode sim, só que canaliza isso para um algo construtivo, para construir algo para ti, para as pessoas ao teu redor, né? Sim, sim, perfeito. É aí que entra, né, todos os processos de autoconhecimento que tem disponível para todo mundo. Hoje isso está fácil, disponível, vários profissionais. É aquela história, você pega essa raiva e com inteligência emocional, com sabedoria, ativando a tua chama trina, a tua centelha divina, você pega e faz grandes milagres com isso. É aquela história. Ou tudo é um milagre, ou nada é um milagre, é a gente que decide. Literalmente, literalmente. É exatamente, Fer, exatamente. Na nossa história não foi diferente também. Você tá falando aí, né, com uma suposição, você estava falando da nossa história, completamente. Tipo, isso não vai dar certo, não é só assim, não é só mulher, tem muita gente já fazendo isso. Ai, mas vai falar de espiritualidade, vai falar de, né, multidimensional, dos ETs todos, de Astari. Imagina isso, ó, você vai perder gente, viu? Vai perder. Eu falei, tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Vai mesmo, né? Porque tem um monte de gente que vai se afastar. Tem, cara, quanta gente que me tirou para louco há 10 anos atrás e ainda hoje, eu nunca mais vi essa pessoa, pessoas que eram do meu meio profissional da época. Se você for perguntar para essa pessoa, e o Fernando? Tá, ela vai linkar com aquele Fernando de 2010 que ela conhecia, vai dizer, esse cara é um louco, é um lunático. Mas ele nunca parou para ver o que eu estou fazendo hoje. Como é que está a minha vida? Ele não vai considerar que eu estou muito mais feliz hoje do que eu estava há 10 anos atrás. Então, essa consideração não entra na equação dele. A única coisa que entra é que eu faço uma coisa que ele não entende. E aí a isso a gente dá o nome de loucura. Ponto. Loucura é tudo aquilo que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue alcançar. Aí, não, esse cara é louco. É mais fácil, né? Cataloga desse jeito. Eu adoro isso, né? Que a gente fala, gente normal não transforma nada, não deixa legado, não muda o mundo. Os maiores loucos dessa história planetária, né? Foram realmente aqueles grandes mestres. E a gente tem um dilema aqui no Instituto Ela, Fernando, que assim, todo mundo é louco, mas tem loucos tratados, entendeu? Você é um louco tratado, por exemplo. Louco pra caramba. E eu falo, graças a Deus, eu só tenho amigo louco nessa vida, entendeu? E a gente vai atraindo essa galera por frequência, por ressonância. Isso é maravilhoso. Então, olha, todo mundo que tá nessa live aqui, vocês são tudo louca, tudo um bando de louco realmente, tudo loucos tratados pra estar aqui com a gente nessa hora, entendeu? Total. Tudo fora da caixa, tudo fora da caixa. E é a gente que vai fazer a coisa acontecer. Não dá pra gente esperar fazer um mundo novo, porque a gente está desconstruindo um velho mundo, né, Márcia? A gente está... você fazer o trabalho que vocês fazem aí no Instituto Ela, né? Trabalho lindo, né? Trabalho com o público feminino. É tão lindo essa coisa que está acontecendo com a mulher hoje, né? Essa retomada do brilho, da postura, da voz, e fazer isso da forma como vocês fazem, com feminilidade, não deixando de ser mulher, porque eu costumo falar aí nos meus trabalhos, tem o trabalho com o feminino maravilhoso, que é esse que vocês fazem, muitas outras pessoas fazem, mas tem um que é xarope, né? Que são mulheres, às vezes, tentando... não é um público para exaltar, não é um trabalho para exaltar o feminino e curar o feminino, é um público para machucar o masculino. Então, né? Assim, mas eu acredito que são poucos, né? Mas existem esses grupos equivocados. E para fazer isso, você está desconstruindo todo. Olha, e são milhares de anos que precisam ser desconstruídos. E é aquele prédio que a gente vê que está falido e a gente precisa construir outro prédio ali. Mas para a gente construir outro prédio ali, a gente precisa implodir aquele prédio primeiro, tirar todo aquele... Já vira um prédio implodido, né? Fica o terreno todo de entulho, aquela fumaça por não sei quanto tempo de entulho. Vai baixar a fumaça, a gente vai ter que tirar todo o entulho para começar a construir um prédio novo. Gente, isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Aí dá trabalho como um todo. Com esse público, com o aspecto do feminino, porra, porque assim, milhares de anos, né? É muita subjugação, é muita
é muito patriarcado aí, que deixou uma ferida gigantesca, né, no Uhum. feminino, né? Então, trabalhar com isso não é apenas bonito, é muito desafiador. É uma proposta de trabalho para gente louca. Não tem outra explicação. Tem outro trabalho, porque você vai estar mexendo em algo que está estabelecido há milhares de anos. Não é qualquer... e sem falar nas equipes que não querem que isso aconteça, né, Márcio? Oh, Nos, nos, no time contrário aí, que está trabalhando o tempo todo para reforçar o que foi estabelecido, o que tem sido estabelecido há milhares de anos, no mínimo 10 mil anos. Né? exatamente, exatamente. Eu acho lindo, existe uma, né, a gente sabe que existe essa onda de frequência chegando aí. O Carlos Torres fala muito, né, esse lance de nova era, né, era de ouro da humanidade. Dentro do teu curso, inclusive, Alquimia, se fala, né, sobre isso. A gente comenta aqui também o que é esse lance da nova era, porque era dourada, enfim. Daí a galera que vai fazer os nossos cursos aí para entender melhor tudo sobre isso. E aí o que a gente fala? Que existe uma frequência muito linda, não só chegando, mas ela já está, que é a frequência crística feminina. É trazer essa energia do yin e o yang, né? Como você falou, essa mulherada muitas vezes, né, foi lá, queimou sutiã, tem os mesmos direitos dos homens, maravilha, elas fizeram um trabalho incrível. Porém, todavia, contudo, elas estão vibrando muito mais nessa energia Shiva, nessa energia Yang, pesada, densa, tão impacientes com os filhos, enfim, sendo realmente vibrando só nessa ação e nessa atitude. E muitas vezes nem querendo ser mulher, porque acham que mulher é mimimi, porque acham que mulher é o sexo frágil, como até, né, toda a música vem traz falando, daí essas mulheres falam assim, eu não, eu vou fazer comida, vou limpar a casa, e ó, não tô falando para ninguém sair daqui e ficar fazendo isso, mas assim, você pode fazer isso com amor, você pode trazer isso para tua vida com graciosidade, que isso é um dom da mulher, e consequentemente os homens que estão aí, né, mais, vou chamar despertos aqui nesse momento, mas os homens que estão ampliando a sua consciência vai falar, caramba, eu também tenho essa energia yin e posso ajudar nessa transição planetária. E não, né, cada um para lá e um para cá. É o honrar o nosso divino feminino e masculino, que todos nós temos. Eu tenho o meu masculino, você tem o seu feminino. E olhar para isso e honrar a nossa história toda. Poxa, isso é muito lindo, é muito lindo. Isso eu acho que é a transição de A mente. tua energia masculina, Márcia, ela é clara e evidente na tua fala. Ela exala de ti. Um bom observador, uma pessoa que conhece um pouco disso, de yin e yang, de polaridades, tu fala 2 minutos, nossa, que energia masculina legal, forte, empoderada. Por quê? A energia masculina se manifesta como? Postura, como posicionamento, força, capacidade de concretização. A energia feminina se manifesta. Só que em nenhum momento tu perde a tua feminilidade. Então, energia feminina, energia masculina, nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de energia, que é outra coisa. Sexo, sexualidade é outra história. Independe, eu sempre falo. Tem gente que escuta a gente falar isso, porque as pessoas são craques em ouvir 10% do que a gente fala e tirar uma conclusão. Né? Elas querem ouvir até o final. Ela, não, eu vi o Leandro Carnal falando uma que eu achei maravilhosa. Eu estava vendo a palestra dele semana passada, e aí ele falou assim: eu fui dar uma primeira aula na faculdade de Direito da USP, não sei o quê. Aí eu comecei a citar Immanuel Kant, porque Immanuel Kant, filósofo, 300 e não sei quantas publicações, dezenas de anos imerso em estudos, sim, trouxe a obra de Kant. Sim, uma coisa assim absurdamente fantástica. Aí um aluno ali, o Pedro, que estava na segunda fila ali ele ouviu, assim, eu comecei a explanar, eu estava em 10 minutos da aula e falou assim, professor, eu não concordo com o Kant. Caraca, né? Oi! Um moleque de 18 anos, que mal saiu das fraldas, e ele acha que
Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a era da informática, que é muito legal, que proporciona isso que a gente está fazendo aqui agora, nos leva para um lugar perigoso de a gente olhar para as coisas de uma forma muito superficial. E aí a gente diz assim, ó, eu não concordei. Caraca, meu, tu não leu um livro do cara. Tu não leu, tu não viu nada do trabalho dele. E você simplesmente achou que era legal não concordar. Isso vai te dar um status de pessoa crítica, inteligente, enfim. Então, quando a gente fala aqui, acontece muito isso, né? De a gente falar sobre um tema polêmico, que é polêmico, essa história das energias masculina e feminina, polaridade e tal. E aí as pessoas tiram conclusões porque elas escutam 10% ou 1%, como a Paty colocou aqui, né? Quando eu falo isso, gente, eu sempre falo assim, não importa mesmo. Os seres de luz, eles não estão nem aí com quem você vai para a cama. Sinceramente, não é uma preocupação deles. Eles têm muito mais o que fazer do que ficar preocupado com quem que a Márcia vai para a cama, com quem que o Fernando vai para a cama. Agora, o como, isso já interessa a eles. O como já interessa. E não é o como também fantasioso, que a gente tem que ser a mulher da minha vida, que ela vai ficar... Não, qual é a energia que está sendo trocada ali? Ela é de alta frequência? Vai beneficiar aquelas duas energias, aquelas duas consciências? Eles nos veem como consciência e não como pessoa. A consciência Márcia, a consciência Fernando, a consciência Michele, a consciência Cleston. O que aquelas duas consciências estão trocando ali? Elas vão sair daquele momento melhoradas, edificadas ou não? Ou elas vão sair mais enterradas num buraco porque a troca não é saudável? Então, o como é muito mais importante do que o que. Então já elimina toda a história aí de gay, não gay. Hoje tem 350 nomes, binário, eu nem sei, porque é tanto que eu não consigo acompanhar isso. Mas não importa. Como é que você está indo para essas trocas? E aí vamos ampliar a discussão, Márcia. Também, eu falei isso numa live 2 semanas atrás, as pessoas batem muito nisso. Cuidado com quem você troca energia sexual. Claro que sim. É claro que tem que cuidar com isso. Mas tem que tomar cuidado com tudo, com todas as trocas energéticas. É claro que é sexual, pela simples natureza dela, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas um café com alguém, se você ficar com 1 hora tomando um café com alguém bad vibe, baixa frequência, você vai se afetar negativamente. Vai ser colocado um vírus no teu HD. Se você ficar assistindo meia hora de programa bad vibe, um Datena da vida, você vai estar trocando ali. Vai ser afetado o teu HD. Então, a gente entra nos discursos assim, raso demais, às vezes por preguiça de ir um pouco além, tá, galera? Beleza? Ato sexual, tem que olhar para isso e tal. Mas será que é só isso? Parece que a gente começa a falar de uma coisa e só se fala nisso. De repente entrou a história do relacionamento tóxico, né? Porra, que saco, tá? Tudo é relacionamento tóxico. A origem de tudo é um relacionamento tóxico, vira moda. Então, que também é uma armadilha do caminho espiritual. A gente precisa tomar cuidado com as modinhas, com as falas da moda, do momento. Sempre tem uma fala do momento. Ok, vamos ver, vamos olhar para isso. Mas vamos ser muito mais amplificado do que isso. Vamos olhar para o todo e não para o pontinho na parede, né? Nossa, perfeito, Fer, é fantástico. E essa linha de pensamento que... até suspiro aqui, né? Uma humanidade pensando dessa forma, vendo a vida dessa forma. Você estava falando aí, me veio muito a carta 7 do livro Cartas de Cristo, que ele fala justamente sobre essa energia, né, sexual. A gente tem aqui dentro, a gente fala só com as meninas, né? A gente traz muito a sexualidade, porque não só as meninas sofrem disso, os meninos também. Eu chamo meninas e meninos, né? Os homens e mulheres, com muito carinho aqui. E assim, eu gosto de chamar de menino. Pode me chamar de menino, porque eu sou super menino, Fê, super menino. Vou fazer 50 anos daqui a pouco, mas eu me acho um menino. E aí eu falo o seguinte, que a mulher, ela vem sofrendo demais por dizer sim para tudo quando quer dizer não. Os meninos também, às vezes, né, para vestir a camisa do todo eu sou, né, o fodástico da área agora. Tantas pessoas se machucando, e é um machucar de alma. Eu gosto muito de falar assim, que quando você se doa, sem você querer para o outro, você deixa um fragmento da sua alma perdida.
ou no outro, ou em algum lugar, que isso não deixa de ser também uma armadilha espiritual, de você só se doar por, né, agora eu sou realmente, né, o amorzinho do universo, e vou dizendo sim para todo mundo, e vou vestindo a roupa que as pessoas querem. Agora eu paro de usar esmalte vermelho porque o outro não gosta. Ou você tem a sua esposa e namorada, olha, Fernando, não vai mais lá naquela academia não, porque eu não gosto. Daí você deixa de ir e a gente vai se anulando, anulando totalmente. Daqui a pouco fala, gente do céu, a pessoa tá cinza, não tem um brilho, nem na pele, nem no olhar, nem no cabelo. A pessoa tá assim, ó, andando feito um zumbi na rua. E ela não se toca. E aí, esse é o nosso trabalho, de chegar, olhar para essa pessoa e falar, opa, existe um ser de luz aí dentro de você, vamos resgatar esse ser de luz, meu Deus. E a mulher, você falou que o homem e a mulher sofrem disso, eu concordo contigo, mas a mulher sofre muito mais, historicamente falando, né? Porque ela teve que se moldar durante muitos milhares. Eu não vou longe, eu vejo pela minha mãe, né? As minhas tias, é um funcionamento que torna a pessoa cinza mesmo, apática, né? E faz sofrer, gera doença, gera desarmonia, gera um monte de coisa. E eu fiz até umas lives, eu acho que essa live está gravada, essas lives que eu fiz uma época falando da vida na quinta dimensão, né? Que falava da alimentação na quinta dimensão, e teve uma que falava dos relacionamentos, né? Na quinta dimensão. Foi uma live extremamente polêmica, né, Márcia? Imagina! Porque, assim, a gente tem que trazer coisas que vão ferir 90% dos relacionamentos que estão aí. E quem faz parte do 10%, parabéns, né? Porque os relacionamentos que a gente vê, que eu presencio nos meus amigos, tal, das pessoas que eu conheço, aqueles relacionamentos que deram certo, ou, né? Estamos há 30 anos juntos, olha só, deu certo. Ah, que legal, né? Um cinza e um bege para cá e deu certo. Beleza. A DNA do Equilíbrio tá falando que viu a live. Essa live foi polêmica, né? Porque a gente precisa trazer essas verdades de quinta dimensão, que eu trouxe, que eu recebi. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para mostrar. Não vou achar agora. Das 13 lições de Ninja, né? Que foram as lições que Ninja me trouxe, que eu canalizei, para mostrar como é que é a vida na quinta dimensão. E os relacionamentos da quinta dimensão, eles são completamente diferentes do que a gente vive aqui, do que o mundo estabeleceu, né? Porque se a consciência de quinta dimensão é uma consciência além, muito mais expandida do que a consciência de terceira dimensão. Então, é natural que as coisas funcionem de uma outra forma, obedecendo a um outro patamar de consciência. E nos relacionamentos de quinta dimensão, eles têm muita clareza de que existe um homem, que também não é um homem, é uma energia masculina. Tudo é visto como uma energia, como uma consciência. Existe uma energia feminina e existe a junção dessas duas energias que formam uma terceira entidade, uma terceira consciência, que é o casal. Mas essa consciência não deixa de existir, ela não pode deixar de existir, e essa consciência não pode deixar de existir como consciência individualizada. Se essa consciência do masculino ou do feminino deixarem de existir por imposição do outro, por contexto, essa terceira consciência não é se vai ruir, é quando. É certo que isso aqui vai ruir. E a gente vê isso acontecer só o tempo todo, com 90% dos casais que a gente conhece. Só que eles vão aturar literalmente, porque lá na igreja diz assim, até que a morte os separe. Não importa se o cara está te enchendo de porrada todo dia, dando cotovelada, fazendo pressão psicológica, emocional, te ferindo emocionalmente com palavras, não importa, o padre falou, você assinou, então você tem que estar lá. Isso é pura terceira dimensão, gente. Tudo que os seres de luz não querem é que a gente fique numa história falida, não sendo a gente e obedecendo a um protocolo que foi criado em algum momento da história da humanidade, que não foi Deus que criou. Foi uma entidade, uma instituição criou. Então, relacionamento de quinta dimensão parte de uma premissa. Os dois seres têm que ser cada vez mais eles mesmos. Eles têm que expressar a sua individualidade. Se a gente não expressa individualidade, se eu deixo de ser quem eu sou, gente, hoje, em qualquer relação, em relação afetiva, em relação familiar, em relação de amizade, se eu estou num contexto que eu não posso ser Fernando, é natural, eu não vou estar mais ali. Ou eu vou estar por obrigação, para cumprir um protocolo.
E tudo bem se eu tiver que fazer isso, né? Eu lido com os meus primos aí, que não estão nessa... Eu vou lá me relacionar de vez em quando com eles, são meus primos, eu gosto deles. Mas eu vou lá e saio. Eu não quero estar lá todo dia, porque eu não consigo falar de futebol e Bolsonaro, e PT, e direita e esquerda todos os dias. Eu posso fazer isso uma vez por ano. Então, quanto mais nós formos nós mesmos, mais a gente vai estar inserido e mais os relacionamentos vão funcionar. Independente de quem seja o outro, do que ele seja. Eu não tenho que me moldar para ir no mundo do outro. O outro vai olhar para o meu mundo e vai dizer assim, não concordo com algumas coisas, mas ok. E eu vou olhar para o mundo dela e vou dizer assim, tem umas coisinhas aí, mas eu não preciso me machucar para entrar no teu mundo. E nem você se machucar para entrar no meu. Eu consigo ser eu, você consegue ser você, e quando a gente está junto, a gente consegue viver essa unidade, essa terceira entidade, de forma legal, harmoniosa. É só isso. Perfeito. Fê, minha cabeça tá fervendo aqui, porque eu entrei no campo de frequência dessa mulherada toda. E fala isso, olha, essas meninas que estão aí devem estar pensando assim, que minha cabeça, juro, começou a doer aqui. Eu preciso sair, deixa eu apagar e despolarizar esse negócio aqui e sair desse campo de frequência. Né? Sai. Essas meninas estão pensando assim, exatamente agora. Lindo que você tá falando, mas eu estou evoluindo e o meu marido, meu namorado, não tá nem aí, me acha louca e não segue. Eles não estão nem aí, ele acha que eu faço tudo bobagem. E as outras, eu tô solteira há tanto tempo, não acho ninguém que vibra na mesma frequência. E agora? Vê se essas meninas não estão pensando isso aí agora. Vê. Devem estar. Aliás, Márcia, isso tu deve ouvir bastante no trabalho que vocês fazem aí no Instituto Ela, muito, né? Eu escuto demais isso no meu trabalho terapêutico, nos cursos, palestras. E, gente, a gente vai cair sempre no mesmo ponto. O caminho é individual. Coisa que mais acontece, a live rumou para a história do relacionamento, né? A gente falou isso antes, né? Vamos deixar o campo nos levar, né, Márcia? E o campo leva. Provavelmente, nessas 130 pessoas que estão aqui agora, boa parte talvez já passou ou esteja passando por alguma coisa assim. Então, o campo nos conduz quando a gente está aberto. Confirmando aí, ó. Então, assim, quando se trata de relacionamento amoroso, casal, e geralmente, não é 100% lógico, mas é grande maioria, acontece de a mulher começar a caminhar e o homem ficar. Por quê? Porque a energia feminina ela é muito mais adequada às novas frequências do que a energia masculina, que é a energia da intuição, que é a energia da amorosidade, da flexibilidade. Então, a mulher, por já trazer isso de forma mais aflorada, ela abraça muito mais isso antes, né? Porque está muito mais adequado com ela do que com o homem. Então, o homem ele precisa ter já uns passinhos dados adiante para ele poder aceitar, topar. Por quê? Porque ele vai ser visto como afeminado, porque ele vai ser visto como um boiola, porque blá, 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 né? Essas coisas nada todas. Aí, o que acontece muito, mas muito, a mulher começa aí. E ela vai. Aí ela avisa o cara, vamos lá no yoga comigo? Isso é coisa de mulher, tem mais o que fazer. E ela continua. Aí ela continua crescendo. Aí ela assim, vamos lá naquela palestra, naquele curso comigo? Para, mulher. Hoje eu tenho canastra e futebol com meus amigos. E ela continua. Daqui a pouco, essa distância ela fica tão grande que eles não se comunicam mais. Não tem mais conversa ali. Não tem mais troca. Ela fala árabe e ele fala russo. O que você está falando? Não sei. Não tem mais nem aquela conversa. Viram dois estranhos dentro da mesma casa. Por quê? Em algum momento eles foram convergentes, mas as frequências mudaram demais. Aí existem 3 caminhos. Márcia, eu quero deixar isso claro aqui. Existem 3 caminhos. O melhor cenário é o cara, quando ele vê que a mulher tá se distanciando muito, ele se liga e ele ama ela e diz assim, opa, vou me agilizar aqui, senão eu vou perder meu casamento. Aí ele começa, e se ele tiver boa vontade de comprometimento, daqui a pouco, e ela também paciência com ele, daqui a pouco eles estão equalizados de novo. Perfeito. Um segundo cenário que não é tão legal quanto o primeiro, mas também não é tão desastroso quanto o terceiro, é o segundo cenário, que é terminar. Acabou, vamos separar. Nossa, Fernando, esse não é o pior cenário? Não, esse não é o pior cenário. O pior cenário vem agora.
O pior cenário é quando a mulher tá aqui e o cara tá aqui, ele empacou que nem uma mula. Aí ela diz assim, ó, poxa, se eu continuar assim, eu perdi meu casamento. Aí sabe o que ela faz? Ela começa a fazer isso aqui, ó. Até chegar aqui de novo. Só que quando ela chega aqui, ela não é mais feliz, porque ela já viu isso aqui. É o que eu falo sempre em curso. Quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. Não dá para desver algo que a gente. Aí quando tu chega aqui de novo, tu olha para aquele cara e todo aquele amor que você tinha vai virar rancor. Por quê? Porque você olha para ele e diz assim, ó, eu não tô lá por causa de você. Mas não é verdade. Não foi ele que te mandou voltar. Você voltou porque você. Ah, mas aí eu tinha que separar. É, às vezes o caminho exige uma boa dose de desapego. Então, gente, desapego às vezes de casamento, de relações de família, de amizade, de 30 anos do grupo de amigas que agora acha que tu é uma louca e se tu quiser continuar o teu caminho, tu vai ter que te apartar delas. E assim é. Ninguém falou que é fácil. É maravilhoso, mas não é fácil. Vai te exigir posturas durante a caminhada. Decisões, é aquela famosa frase, a nossa vida é feita através e por meio das nossas decisões. E se a gente não decide, alguém decide pela gente, e depois não adianta reclamar e apontar o dedo e falar, você que fez eu fazer isso, você que falou que era melhor. Opa, 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 para aí, né? É isso, gente. E infelizmente a gente vê acontecer demais, né, Márcio? A gente vê acontecer demais. Por quê? Porque a gente segue muito dogma, a gente acha que sempre que tem que atender a demanda do mundo, que a gente, oh, isso para mim hoje está tão bem, está tão resolvido aqui dentro, gente. Eu não sou um cara padrão em nada, praticamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vivo a minha verdade, desde que, lógico, que a minha verdade não fira as pessoas, porque eu sou, além de ser um ser individual, eu sou um ser social. Você Falo. sabe, Fer? Bom, tô olhando a live aqui, daqui 3, 4 minutos cai. Ai, meu Deus do céu, né? Daria pra gente ficar horas falando sobre isso, porque é maravilhoso. Queria finalizar aqui lembrando, né? Você me deu um gancho para falar daquela história egípcia de quando, né, a pessoa morre, vai pesar o coração dela. E se o coração dela for mais pesado que a pena, né, da deusa Maat, aí ela vai ter que reencarnar, ser devorada pelo deus lá que tem a cabeça do crocodilo e tal. E lembrando que não é o coração físico que é pesado, é tudo que você tem de sentimento ali. E se o teu coração for mais leve que a pena, uau, maravilha. Só que tem mais um processo. Chega na câmara, né, do querido rei com a mãe, a tia dele lá, e vai fazer uma única pergunta. Seu coração tá leve, tá lindo, maravilhoso, mas tem uma única pergunta para você ascensionar e não ter que passar por essa experiência novamente, que é o quanto você se amou. Eu fico arrepiado, ó. O quanto você se amou. É uma pergunta tão simples, meu Deus do céu. Daí você fala, oi? É. O quanto você se amou, mulher. O quanto você se amou, homem. O quanto você foi verdadeiro com você. Você experimentou a vida no teu potencial máximo, sem medo de ser julgada. E foi ser feliz, apesar de tudo. E essa é uma pergunta que precisa ser feita o tempo todo, né, Márcia? O tempo todo. Porque Olha, é aquela coisa. esse Instagram já começou a ter uma contagem regressiva aqui, Fernando. 1 minuto e 30 Tá? para a gente finalizar, que pena. Ó, Então, compartilhem essa live, porque essa live vai ficar salva. Compartilhem, porque o Fer entregou um conteúdo riquíssimo aqui, que toca o coração, a mente, e dá uma chacoalhada aí em todo mundo. E é para isso realmente que a gente está nesse mundão maravilhoso. Fer, uma honra ter você aqui dentro da nossa casa, do Instituto Ela. Prazer, a gente tem uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua fala. Você é muito congruente, né? E ressoa muito com aquilo que a gente acredita também. Então, as nossas guerreiras da luz que estão aí, super... Mandei para você há pouco tempo, né? Nossa, siga o Fernando, siga não sei quem e tal. E é maravilhoso. Então, a gente tem 50 segundos para se despedir. A fala é tua agora. gratidão, Márcia querida, gratidão, Michele, gratidão aí, Guerreiros da Luz, Instituto Ela. Gente, o trabalho de vocês é maravilhoso. Nós estamos trabalhando juntos por um grande propósito, né? Um propósito maior, cada um do seu jeito, com a sua fala, com a sua característica. Contem comigo sempre, eu sei que eu posso contar com vocês sempre.
E gratidão a essa família linda que está sempre enchendo a nossa vida de significado, né? Vocês são o significado disso, né? Então, gratidão, só tenho que agradecer. É a oportunidade de estar aqui, pelo convite, pelo carinho, tá? Tamo juntos. O Pai Nosso em aramaico fica para uma próxima live. Nós temos 10 segundos aqui. Pai Nosso, ele fica devendo um Pai Nosso em aramaico para a gente, tá? Fica